Muito bem, começa agora o Rumo, o futuro da mão de obra na região, o seu programa semanal que debate economia, oportunidades de trabalho e as dinâmicas produtivas do Vale do Taquari, tudo pensado justamente para contribuir com o desenvolvimento da nossa região. O Rumo é apresentado e produzido por esse que vos fala, Felipe Faleiro. Na técnica nós temos o Anderson Barbosa. O Rumo chega num oferecimento da Cascalheira Stone Garden, do Colégio Evangélico Alberto Torres, Sicredi, Univates, Rodos Implementos Rodoviários, Metalúrgica Hassmann, Dale Carnegie, Construtora Giovanella, Tomasi Logística, todas essas empresas que apostam aqui no nosso podcast pela 102.9, também no YouTube, a Hora TV, enfim, este debate semanal sobre a nossa região. No programa de hoje, nós vamos tratar da construção civil, o crescimento de Lajeado e o planejamento urbano. O que nós temos pela frente? Um cenário que nós vemos de muitos projetos sendo analisados, muitos projetos, principalmente de habitação, nesse pós-inundação, sendo colocados em prática. Logo, precisamos também pensar sobre o futuro. E esse futuro parte de uma necessidade de formação de mão de obra, de uma necessidade de formação de pessoas e também de um olhar para onde vai a cidade. Como que vamos distribuir nossas ruas, distribuir as moradias, tornar a nossa mobilidade menos pesada. Para conversar conosco, o secretário de Planejamento, Urbanismo e Mobilidade de Lajeado, o Alex Schmidt, e o professor de Arquitetura e Urbanismo da Univates, Augusto Alves. Tudo bom, professor? Quanto tempo? Tudo bem, prazer estar aqui junto com Alex Schmidt e você também, Felipe Faleiro, para esse programa e com o nosso público ouvinte aí. Ô secretário, satisfação em tê-lo aqui. Boa tarde a todos que nos acompanham aí. Vai ser uma satisfação discutir esse tema que é sempre muito recheado de informação, né, e tão importante. Só para contextualizar alguns dados importantes que foram, inclusive, tema da reportagem que eu seguro aqui, reportagem do Grupo A Hora no fim de semana, do dia 19 e 20 de julho, os motivos do boom na construção civil. Nós temos, em 6 meses, 957 alvarás de obras emitidos, 284 mil metros quadrados em obra e uma tendência de verticalização de novos loteamentos e habitações populares. Secretário Alex Schmidt, o secretário assumiu no dia 2 de janeiro e eu me lembro bem da primeira entrevista. Missão era reduzir a fila de espera, reduzir a lista de espera das empreiteiras e construtoras. Tínhamos, se não me falha a memória, naquela época, em torno de 180, 190 projetos que estavam sob análise há mais de 70 dias. Conta um pouquinho como é que tem sido a dinâmica da secretaria, o olhar para esta estruturação, para essa resposta ao empreendedor. Bom, realmente, no dia 12 de janeiro nós tínhamos 182 projetos no nosso estoque, né? Eu sempre falo em estoque porque todo dia são emitidas licenças, ou seja, projetos são aprovados, mas todo dia também entram novos requerimentos de licenciamento de obra. Então era um estoque. Neste estoque, o pedido de licenciamento mais antigo tinha 72 dias e não havia sido feita ainda a primeira análise dele, né? Então o nosso primeiro desafio era justamente reduzir essa fila de espera para esta primeira análise. Por que essa primeira análise é tão importante? Porque no momento que o projeto foi encaminhado e está redondinho, sem nenhum ajuste a ser feito, ele é aprovado. Então hoje nós temos aí, até um empreendedor me ligou, né, dizendo, tive que te ligar porque nunca me aconteceu isso, mas eu tive meu projeto desde o início do protocolo até o alvará emitido, 10 dias. Realmente foi um prazo bem rápido, né? E ele estava muito satisfeito com isso, porque isso reflete em toda a questão do desenvolvimento econômico, da mão de obra, até do preço do imóvel, que é sempre um dos fatores que eu tenho tido muita atenção. No momento que você tem um projeto, um planejamento de investimento
Você vai tomar dinheiro no banco para para construir esse imóvel para depois vender, né? Enfim. E no momento que você tem esse projeto, ele fica lá 3, 4 meses esperando uma aprovação. É juros? É juro. Esse juro vai para onde? Para o preço do imóvel. Né? Então, no final das contas, é a comprador ou adquirente do imóvel que acaba pagando o custo da ineficiência. Então, nós precisamos reduzir isso. O Brasil não é um país rico, nós não podemos desperdiçar, e não é desperdiçar dinheiro, né? Porque o dinheiro é só uma representação, é desperdiçar o nosso esforço, o nosso trabalho, que é o que gera o dinheiro, em o que não é desnecessário. Então, essa eficiência é um ponto que a gente precisa sempre ter. Isso teve reforço na equipe? Como é que foi a estruturação interna? Aí nós passamos por planejamento de como fazer isso, né? Como atingir esse resultado. Basicamente são alguns fatores, alguns pilares que nos possibilitam atingir isso. Primeiro, a gente sim reforçou a equipe, né? Nós contratamos arquitetos em contratos temporários, porque não havia concurso vigente, para dar um pouco mais de fluidez nisso. Mas nós... Dois profissionais emergenciais. Isso. E agora nós vamos realizar concurso. Agora, nós temos hoje analistas de pedidos de construção, né, de projetos privados, 7. 7 profissionais. O time lá na secretaria estava bem lotada. Pessoal com muito trabalho. É que a secretaria, na realidade, ela acabou absorvendo outras áreas que não estavam na secretaria, então ela ficou bastante grande, né? Mas nós tivemos um reforço nesta equipe de 2 profissionais a mais para dar conta disso. Ao mesmo tempo, a gente trabalhou muito fortemente na questão da desburocratização e simplificação do processo. Para isso, a gente teve que mapear o processo desde o início, desde o momento do protocolo, onde o arquiteto chega no balcão da CEPLAN, agora é digital, né? Ou entra no site da prefeitura e protocola o seu projeto, todos os setores para que ele passe, que lá no final ele recebe o alvará de licenciamento da obra. Então, passando todos esses setores, a gente identificou que havia alguns pontos de retrabalho. O retrabalho é gastar energia e tempo onde não é necessário. Então, a gente refez todo esse fluxo para que a gente pudesse ter uma análise mais eficiente. Isso a gente teve um ganho de produtividade muito grande. Né? A questão também de conversar com a equipe, eu acho que é um pilar muito importante, a questão da cultura de trabalho dentro da secretaria, de expor para todo mundo que trabalha nesse fluxo todo, de todos os setores. A gente não está analisando um número, um papel. A gente está analisando a intenção da pessoa de fazer algo na cidade. A gente está... E aí essa exposição que eu falei inicialmente, né, do custo da ineficiência, às vezes as pessoas não se dão conta disso, né? Só, quando tu for comprar um apartamento, ele vai te custar tanto a mais, porque o custo operacional da nossa ineficiência é tanto. Aí, muitas vezes as pessoas não se dão conta que isso vai para o preço. Né? Então, essa questão de mostrar a importância do trabalho que aquelas pessoas fazem a fazer essa análise, que não é só um processo, né? Um papel, um pedido, um requerimento, não é só isso. E a equipe aceitou bem essa gestão, essa diretriz? A equipe, o fator principal é o motor de nós termos conseguido alcançar esse resultado. É o empenho deles que é o mais importante nesse trabalho. Importante falar isso porque muitas vezes, no senso comum, a gente cria um estereótipo do servidor público, e eu conheço muito servidor público, e não é verdade. Aí é que tá aquele estereótipo do servidor público acomodado, que é concursado. Bom, há muitos profissionais muito dedicados, muito merecedores de crescimento na carreira e que estão no concurso público, mas que são referência naquilo que fazem. Esse é um fator importante, porque nessa questão cultural e também da simplificação do processo, ele tem a ver com esses 2 eixos de trabalho. Porque é o servidor que está ali no dia a dia, sentado, analisando, ele é o que melhor entende do processo. Então, desde o início, eu passei mais de 1 mês para conseguir fazer isso, mas eu sentei com cada servidor, com cada setor, para que eles me mostrassem como eles faziam o trabalho dele. E pedi quais sugestões tu tem para deixar teu dia a dia mais simplificado, mais fácil. E várias ideias muito boas surgindo daquilo. Olha só. Professor Augusto, esta dinâmica, ela contribui lá para o empreendedor? De que maneira tu que trabalha como professor, é claro, mas que é de Lajeado, que viu muito dessa cidade crescer?
A gente vê que esse boom na construção civil reflete muito do que é a nossa região, o que é a nossa cidade, né? Então, dos vários fatores que a gente pode arrolar, assim, elencar do porquê que a cidade cresce tanto, né? Eu acho que tem várias dimensões que a gente pode considerar, né? Eu acho que tem, por um lado, o protagonismo econômico mesmo, né? A gente tem indicadores econômicos, sociais muito positivos, o que acabam atraindo, né, muitas pessoas para cá. E tem também o fator de Lajeado ser uma cidade média. E o que é uma cidade média? Não é só o tamanho da cidade, mas é o papel que ela tem. É uma cidade de intermediação. Ou seja, ela faz aquele meio de campo, aquela articulação entre os grandes centros e o interior. A gente vê isso por meio da localização, que para cá vem grandes redes varejistas ou grandes serviços, né? Que nem nós vemos alguns outros indicadores. McDonald's, por exemplo, é um indicador bem popular, McDonald's tem né? uma das políticas não estar em locais em cidades com menos de 320 mil habitantes. Eu nem sei qual é o tamanho agora, mas ele tem um critério de só ir para cidades que têm uma certa dinâmica significativa, né? Mas a gente vê as grandes redes varejistas, a gente vê os serviços todos. Então, esses negócios todos vêm muito buscar Lajeado, porque não é só Lajeado, não são só os 91 mil habitantes de Lajeado, mas o Vale do Taquari como um todo tem ao redor de 350 mil habitantes. A última contagem deu mais até, 380 mil. 380 já, quase 400, né? Então é uma população muito significativa e ele, assim, em termos geográficos, ele não é tão vasto, tão grande assim, as cidades são mais ou menos próximas, então há uma interação muito significativa, então muita gente vem para Lajeado, até o secretário deve trabalhar sempre com essa dinâmica, esses desafios das dinâmicas urbanas, porque ele não está atendendo só os 91 mil habitantes, 93 mil habitantes de Lajeado, mas há uns cento e tantos mil, 150 por aí, que circulam por aqui durante o dia. A última estimativa era em torno de 130 mil circulantes. 130 mil, é uma população só na que volta incha. do Hospital Bruno Born ali, nós temos 3 mil. Isso, mil de atendimentos. Então, toda essa demanda, né, toda essa convergência para Lajeado, ela faz com que Lajeado, então, sofra esse boom na construção civil. Porque nós temos um movimento que ele vem de dois lugares, né? Vem do nosso interior, imaginamos aqueles municípios que nem, sei lá, Capitão, Travesseiro, né, Nova Brécia, municípios pequenos. No momento que alguém, um filho de uma pessoa lá vem estudar para cá, ou buscar trabalho, muitas vezes vem para cá. Ou a pessoa que lá, às vezes, tem um negócio, tem um dinheiro e quer investir. Ela não vai construir um prédio, sei lá, no interior, né? Aqui não vai dar muito certo, né? Ela acaba investindo aqui. Isso é muito comum de acontecer. O pessoal dos municípios do interior do Vale, das outras cidades. Isso a gente vê nos fenômenos justamente de venda de imóveis, de apartamentos, principalmente na planta. Exato. Nós temos diversos investidores que compram isso, que são um empresário de um município menor, um pequeno empresário. de uma microempresa, de uma empresa de pequeno porte, e que faz esse investimento com mais um capital. E por outro lado, também investidores que vêm da capital, que vêm de outros locais, capital, que vêm de fora, né, que vem de outras localizações, porque eles percebem que ali há uma oportunidade de investimento, porque às vezes nos grandes centros já tem uma certa saturação, eles vão em busca de novos geografias, novas fronteiras aí para o seu investimento. Então o Lajeado recebe esse duplo atenção aí, né? E contando com isso, nós temos construtoras, empreiteiras com projetos reconhecidos em nível estadual e, quiçá, nacional. Exato. Nós vemos diversas, inclusive empresas daqui, desbravando outras regiões, fazendo investimentos. Isso diz muito do perfil, né, Alex? Do perfil empreendedor da comunidade. E como é que tem sido à frente, Alex, que é advogado, vereador e agora licenciado para secretário municipal. Como é que é esse contato com o setor produtivo? Logo que esses números começaram a ser divulgados, me perguntavam, né, de quem é o mérito do resultado. O mérito é do mercado, é da nossa gente empreendedora. O governo, o município, a prefeitura só faz a análise do que encaminham para ela, mas é preciso que se tenha quem quer investir, quem faz os projetos e quem vai construir
para que a gente tenha projetos para analisar. Então, o grande mérito é realmente da nossa gente que realmente empreende, vindo de um momento ímpar, né, que é sair de uma pandemia, enfrentar 5 das 7 maiores enchentes já registradas na nossa história como município, e tem essa fé, né, essa vontade de empreender, de gerar emprego, de gerar renda. O mérito é todo do mercado, né? O que o município, como prefeitura, como governo, deve se ater é não atrapalhar o mercado. Então, nós temos que ter a eficiência para também dar esse retorno para o mercado o mais rápido possível. Mas o mérito da construção do boom imobiliário não pode ser outro, sim, a não ser justamente essa dinâmica econômica e esse empreendedorismo, porque a dinâmica econômica, a meu ver, ela é sempre decorrência do empreendedorismo. Se o cara não investe, não adianta você ter capital guardado no banco. Tem muitos municípios aqui que tem um capital, uma poupança, digamos assim, a média muito maior do que a nossa, mas são muito conservadores na questão de empreender, acabam aceitando uma remuneração financeira um pouco menor. Nosso povo quer empreender, eles querem gerar emprego, querem gerar renda, né? Isso faz toda a diferença nessa dinâmica de Lajeado. Perfeito, este é o primeiro bloco do programa Rumo, o Futuro da Mão de Obra. Nós já voltamos para conversar com o secretário Alex Schmidt e com o professor Augusto Alves sobre construção civil em Lajeado e a reconfiguração, o planejamento do município. Já voltamos. Voltamos rumo o futuro da mão de obra na região, num oferecimento Cascalheira Stone Garden. Areia para cada etapa da sua obra você encontra na Cascalheira Stone Garden, na BR-386, em Estrela. Educação de excelência que promove conhecimento, cultura e inovação. SEAT, Colégio Evangélico Alberto Torres, Unidades Lajeado e Região Alta. O Sicredi cuida muito bem do seu dinheiro e ainda melhor de você, seja na agência ou no WhatsApp, aplicativo ou site. Sicredi é ter com quem contar. Última oportunidade do ano de começar a graduação. Inscreva-se em univates.br/vestibular. Do Vale para o Brasil, Rodos Implementos Rodoviários é a solução para reboques, semi-reboques e carrocerias. Metalúrgica Hassmann, 65 anos produzindo fixadores de alta performance para a indústria. Dale Carnegie, são 2 décadas formando líderes e gestores, contribuindo com o mercado regional e entregando resultados. Está conosco também a construtora Giovanella, 40 anos, que pavimenta caminhos com obras de qualidade e responsabilidade para a comunidade regional. Tomasi Logística, pioneira em rodar com carretas elétricas no Brasil, a solução mais sustentável do transporte de longa distância. Acesse tomasilogística.com.br e conheça essa história. O Rumo está na 102.9, você pode acessar também lá no grupoahora.net.br ou mesmo no YouTube, A Hora TV. Vai lá, curta, compartilhe, mande o seu recado, diga, sugira temas, pautas para nós tratarmos aqui. Lembrando que o nosso assunto é economia, desenvolvimento regional, oportunidades de trabalho, formação, é isso que a gente concentra neste bate-papo. Conosco nesta semana, o secretário de Planejamento, Urbanismo e Mobilidade Lajeado, Alex Schmidt, e o professor de Arquitetura e Urbanismo da Univates, Augusto Alves. O nosso assunto é crescimento de Lajeado e o planejamento urbano. Alguns dos motivos que foram apresentados pelos empresários para tentar interpretar esses números referentes à liberação de alvarás, a áreas construídas, eles têm, vamos lá, desburocratização, o movimento que fez a Secretaria de Planejamento, esse aumento expressivo causado por estes motivos também
voltados a uma verticalização urbana, ao crescimento populacional e à migração interna do Rio Grande do Sul para Lajeado, os programas habitacionais e políticas públicas, o aumento das faixas de renda de construção do Minha Casa Minha Vida e, claro, os projetos para habitação devido à tragédia da enchente, a valorização territorial e a localização estratégica. Esses são alguns dos detalhes apresentados pelos empreendedores para explicar isto. Professor Augusto, Lajeado não é mais o mesmo da década de 90. Com certeza. Lajeado mudou muito, né? Lajeado agora é um perfil totalmente urbano. É, um perfil bastante urbano, né? Eu sou nativo de Lajeado, né? Sou cidadão aqui da cidade, já nascido lá na década de 70. Então, eu tenho uma memória, assim, não da década de 70, mas da de 80, sim. Eu me lembro quando a gente podia contar os prédios nos dedos das mãos, assim, eram realmente uma dúzia de prédios que a cidade tinha ali no início dos anos 80, né? E principalmente mais próximo ao Rio, né? Que eram os grandes centros, né? Tinha ali mais na área central, alguma coisa nos bairros. Depois, na rua onde eu morava, José Schmatt, surgiram aqueles prédios com os nomes dos signos, né? Ali no início da década de 80 e coisa e tal. Mas era... realmente, podia... Tu sabia de cor quais eram os prédios, né? E agora, eu me surpreendo sempre que a gente circula pela cidade, sempre tem coisa nova aparecendo, tem prédios subindo, né? Uma coisa realmente impressionante, né? E esse crescimento todo a gente percebe que não é uma coisa comum, né? Lajeado tem uma excepcionalidade, é uma cidade diferente das demais. Ela realmente tem esse crescimento muito acelerado, ela tem esse investimento significativo, né, que nem a gente comentou, que é interno da região do Vale do Taquari, não é só da cidade, é das demais cidades do Vale do Taquari, ou seja, são esses quase 400 mil habitantes da região que se voltam bastante para esse centro, porque a cidade polariza muito a região, e investimentos de outras regiões que também miram aqui, né? A cidade, a tendência é verticalização. Sim. Cada vez mais. A tendência, eu acho que é verticalização pelo fator também que todo o crescimento gera, que é o encarecimento do custo do solo, né? Então, os imóveis se tornam muito mais caros à medida em que a cidade cresce. Pode ver, qualquer cidade maior, ou quando a gente vê notícias, às vezes, São Paulo, Rio de Janeiro, né? Ou grandes capitais, tipo Nova York, Londres, Berlim, sei lá, qualquer cidade, vamos pegar as grandes metrópoles, né? O metro quadrado é absolutamente caríssimo, né? Muito alto o preço. Né? Mas isso é um processo gradativo, então cidades médias não é tão caro, mas elas têm um metro quadrado bem mais caro que uma cidade pequena. O que para explicar para o nosso ouvinte, o nosso internauta que acompanha imagens, o conceito de verticalização em poucas palavras, secretário? Verticalização é a questão de... Você tem duas formas de crescimento da cidade. Ou a cidade cresce por meio da expansão de novos territórios, seria com os loteamentos, um crescimento horizontal, né, da tipologia mais unifamiliar, ou, né, só que isso tem um limite e gera uma cidade com baixas densidades, né? E uma coisa importante é que também haja uma certa densificação da cidade. E quando tu já tem uma área consolidada, como é que tu vai crescer? A cidade pode crescer ali. Daí é por meio da verticalização. E esse conceito da verticalização, ele pressupõe... Adensamento. Claro, mas em mobilidade? Bem, ele tem várias consequências. A densificação, ela tem um aspecto muito positivo, né? Porque tu tem uma eficiência maior dos serviços urbanos, né? O secretário que vai me corroborar aqui, porque um problema que a gente tem muito grande, eu me preocupo às vezes, eu já vi que com Estrela, com outros municípios acontece isso, começa a pipocar muito esses loteamentos muito afastados, né? Isso gera um problema muito grande na gestão, né? Porque o secretário vai saber depois dizer, mas como é que tu faz o caminhão do lixo? Tem que ir pra lá, tem que levar energia, tem que calçar, gera muito deslocamento. As redes, né? Pluviais. Essa coisa agora toda. A exigência do saneamento básico, do tratamento de esgoto. Exatamente. Então, uma cidade muito espalhada. Claro, a gente sabe por que as pessoas buscam os terrenos muito longe, porque justamente são mais baratos, né? Mas, assim, do ponto de vista da eficiência da cidade, é um problema, é um desafio. Então, uma certa densificação, um certo adensamento e por meio da verticalização, ele é muito bem-vindo, né? Porque tu concentra mais pessoas no mesmo espaço, tu consegue sustentar serviços mais complexos
quer dizer, a prefeitura consegue fazer obras de maior calibre ali, de maior monta, porque está atendendo uma população maior. Então vale a pena, às vezes, fazer uma obra, que nem daqui a pouco, uma dessas ali, o valão, eles vão ter que, então, já tá, eu acho que nos planos, né? Vão remodelar, vão refazer. Mas isso só é possível na medida em que tu tem uma alta densidade, tu tem muitos prédios, tu tem muita gente morando ali, muita gente pagando. Beneficia mais gente e tu tem mais pagadores. Sim. Né? E nesses... Dilui custo. Dilui custo, tu tem maior eficiência, basicamente isso. Claro, tem limites. Vamos pegar assim, claro, também é um exemplo que não seria muito bom, Camboriú, né? É uma hiperverticalização. Mas vamos pegar um exemplo mais próximo e que não é positivo, que é Capão, né? Capão verticalizou, densificou demais, né? Então, a infraestrutura não acompanhou aquela verticalização tão excessiva. Então, tu tem problema de esgoto, tu tem problema de falta de abastecimento de água. Nós temos aqui, né? Sim, aqui nós temos, mas não nesse grau. Lá o grau é muito maior. O mercado, tu vai, tranca tudo, né? E não decorrente da verticalização, né? Um problema histórico de muito tempo, né? Falando em verticalização, em ideia de cidade, de futuro, a tendência que aponta justamente é essa, de verticalização, de aumento da densidade populacional de Lajeado. Alguns novos centros vão se criando, nós temos o São Cristóvão como um exemplo mais latente. Como que a gente... E esse é um assunto que está em voga dentro do governo. O planejamento urbano de Lajeado. O que nós precisamos? Vamos precisar revisitar o plano diretor, se não me engano, que é lá de 2017, 2016? Como é que está sendo 2020. Esse trabalho? A discussão dele foi ali, ele foi aprovado em 2020. Isso. Exato. Sim, obviamente que sim, até porque a cidade é um organismo vivo. Ela não pode ser regida por uma lei estanque, uma lei engessada, porque a cidade é viva. A gente não tem como prever os movimentos sociais das pessoas dentro de uma cidade numa regra encaixotada. É impossível. Tanto é que a própria diretriz do Ministério das Cidades, né, através do Estatuto da Cidade, é que os planos diretores sejam revistos a cada 10 anos. Né? A dinâmica de Lajeado é realmente diferenciada e talvez exija que a gente revisite alguns temas antes disso. Justamente por essa questão dessa dinâmica toda. A verticalização inteligente, ela vem justamente equilibrar a eficiência. Nós precisamos ter, por exemplo, uma linha de ônibus. Você não tem como exigir uma linha de ônibus que percorra 20 km que tenha 4 passageiros. Agora, se há um adensamento maior, esse ônibus vai ter 30, 40 passageiros. Viabiliza o ônibus. Uma padaria. Para eu ter uma padaria que eu possa ir a pé da minha casa comprar o meu pão, ela precisa ter clientes. Para que ela tenha clientes, eu preciso de gente morando perto dela. Não dá para eu ter uma casa aqui, outra daqui 2 quilômetros, a padaria não se sustenta. Então, não só os investimentos públicos, como também as dinâmicas relacionadas a comércio e serviço. Elas precisam de gente para que tenham uma maior eficiência. Então, esse é um ponto importante da gente verificar. Uma das principais desvantagens desse adensamento, dessa verticalização, diz respeito a questões de mobilidade, se não bem planejada a cidade. Vamos lá, no nosso caso, a cidade veio crescendo, ela veio se transformando historicamente, não é uma cidade que foi construída do zero, onde se pôde planejar as coisas a esse nível. Então, nós precisamos ter estratégias para lidar com isso. Nós não vamos sair por aí derrubando prédios para alargar ruas. Até porque um dos efeitos do alargamento de vias, aí o professor me corrija, mas pelo menos não é minha área, né, Augusto, mas pelo que eu leio, quanto mais estrada, mais carro. Então, ela é, obviamente, um paliativo, ela pode auxiliar em determinadas situações consolidadas, mas ela não é uma estratégia eficiente para atacar a mobilidade. E Lajeado, vamos lá, tem um dos maiores índices de motorização do Rio Grande do Sul. Pelo último cálculo que eu fiz, estava em, se não me falha a memória, algo próximo a 1,7 veículo por habitante. Exato. Quase 2 veículos por pessoa. Muito alto. Muito alto. E aí nós temos que pensar como lidar com esse que é um dos principais problemas, né, da cidade. Problemas, digamos assim, que não tem uma solução
mais fácil, né? É a estratégia que a gente vem adotando já aí desde 2016, 2017, quando se discutiu, iniciou a discussão do plano, mas efetivamente ali, a partir do plano de 2020, isso com mais eficiência, é a descentralização. A gente adotar políticas públicas que possibilitem o não deslocamento com o veículo, né? A não geração de deslocamentos. Ou seja, eu ter comércio próximo de onde eu moro, eu ter o meu trabalho próximo de onde eu moro. E o movimento para fechar Júlio? Para tornar uma rua mais para as pessoas, mais de pedestres? A gente precisa fazer uma segunda discussão, que eu vou aproveitar a tua pergunta para te tocar o assunto na mesa, né? A Júlio chega às 6 horas, ela fica vazia. Quem mora na Júlio? Pouquíssimas pessoas. Uhum. Por quê? Porque hoje é tão agradável uma cidade que tem uma rua em que não tem trânsito, em que tu favorece o convívio social, né? Tu favorece o passeio. Mas as pessoas têm que estar lá, né? Se as pessoas não estão lá, a rua fica deserta. É que a Júlio tem aquele perfil da típica rua central, daquele centro histórico. Isso. E que ele se voltou muito para o comércio varejista, tipicamente farmácia, loja de roupa, de calçados, né? Aquele comércio muito do dia a dia, assim, da população. E tem pouquíssimas moradias, né? Então ele acaba tendo uma função muito exclusivamente comercial, ele funciona, ele é muito fervilhante, ele tem muito movimento, muito acima das outras ruas no horário comercial. Exato. Fechado isso, ele fica bem vazio, né? Que é muito parecido com a Rua da Praia, em Porto Alegre. Ela tem uma dinâmica muito semelhante, né? Essa monofuncionalidade que faz ela ter essa dinâmica tão marcada, né? Verdade. Mas, de certa forma, ela também limita, né? Porque como a gente vai revitalizar Júlio para que tenha justamente, porque ninguém vai passear numa rua bonita como tu quer durante o horário de trabalho que ele está trabalhando. Eu não sei se é a solução, eu estou fazendo uma provocação. A minha provocação é adicional a essa. Não que vai caber para Júlio. A minha provocação é adicional a essa. Algumas limitantes que a gente tem que revisitar no plano diretor. Hoje, o índice construtivo ele é basicamente irrelevante para o mercado. O que limita a edificação são outras questões, como recuos e principalmente vagas de estacionamento. Isso na cidade como um todo? Na cidade como um todo. Principalmente no centro. Principalmente no centro, a Júlio em especial. Por quê? Você não vai sacrificar, vamos lá, é uma região mais antiga, com terrenos com testada menor, e você muitas vezes vai ter que sacrificar 50% da testada para fazer uma rampa de acesso à garagem. O carro que está na rua não vai usar aquela garagem. Aquela garagem é dos proprietários do prédio. E não vai se viabilizar um estacionamento rotativo dentro dessas garagens, porque não tem espaço para isso, não paga o custo, enfim. Aí você inviabiliza que se construam, por exemplo, apartamentos acima do comércio. Pela questão das vagas. Bueno, essas pessoas que trabalham no comércio têm que morar em bairros distantes, porque a moradia no centro é cara, gastam com transporte para vir e trabalhar todo dia. Se nós possibilitássemos que em cima do comércio se pudesse construir apartamentos sem vaga de estacionamento, esse imóvel custaria, pelos estudos que eu vi, até 30% mais barato, possibilitaria que as pessoas que moram em bairros distantes e que trabalham no comércio pudessem comprar imóveis próximos ao seu trabalho, que ele viabilizaria isso economicamente, porque ele teria até uma renda adicional para pagar a prestação do financiamento, que é o que ele gasta hoje para se locomover de um bairro distante até o centro. E, além disso, ele criaria um fluxo de pessoas a mais na Júlio, fortalecendo o comércio e criando um ciclo positivo. Essa mudança está em debate. Foi aprovada no Conselho de Desenvolvimento Urbano. Vai para a Câmara de Vereadores. Agora ainda passa por audiência pública, depois passa pelo crivo da prefeita para que se promova isso. Isso aí também são particularidades de cada localização da cidade. Então isso que tem que ser pensado, porque o grande problema, que nem o Alex falava antes, ele falou assim, muito ajuda quem não atrapalha, né? Porque muitas vezes a gente quer fazer uma lei muito bonita, um plano diretor com
todo cheio de leis, regulamentações, acha que isso vai ajudar muito e às vezes atrapalha mais, porque é muito difícil modelar a realidade a partir de um pensamento abstrato que a gente tem aqui. Nós, professores, os profissionais, os técnicos vão sentar. Tem que ter vida, tem que ter mundo real. A questão tu tem que olhar com muita atenção a dinâmica concreta do que está acontecendo ali. E então, ninguém melhor para fazer isso que o profissional que está fazendo aquele projeto, que vai ter um olhar pontual especificamente aquele lote. Isso, e quem vivencia muito essa realidade e vê, né? Porque ali no centro, de fato, tu tem uma situação muito consolidada, já que tu não tem essa mesma flexibilidade de fazer o imóvel como em outros locais. Então ali talvez essa regra que pode não ser boa para outros locais, mas que ali ela é interessante de ser aplicada, né? Vamos ficar de olho nesses prazos, nesses encaminhamentos. Muito interessante essa visão para mudanças com o plano diretor e o uso realmente dos índices de construção no centro de Lajeado. Este é o programa Rumo, o Futuro da Mão de Obra. Nós já voltamos para continuar o nosso bate-papo com o professor Augusto Alves e com o secretário Alex Schmidt. Já voltamos. Voltamos, rumo, o futuro da mão de obra, o nosso terceiro bloco, com o professor Augusto Alves, professor de Arquitetura e Urbanismo da Univates, e com o secretário Alex Schmidt, secretário de Planejamento Urbano. E o rumo vem num oferecimento da Cascalheira Stone Garden, do Colégio Evangélico Alberto Torres, da Cooperativa de Crédito Sicredi, Univates, Rodos e Implementos Rodoviários, Metalúrgica Hassmann, Dale Carnegie, Construtora Giovanella, Tomasi Logística. O rumo aqui pela 102.9, também nas nossas redes sociais, na internet, lá no YouTube, A Hora TV. E o debate de hoje é construção civil, crescimento de Lajeado e organização, planejamento urbano. Secretário Alex Schmidt, nós vemos a lista dos bairros com mais obras em liberação, com mais construções em andamento, e Convento 178, Igrejinha 88, Santo Antônio 57, Jardim do Cedro 47, São Bento 45. Bom, são áreas de expansão urbana. Conventos hoje já é o maior bairro do município. E também locais onde teremos as habitações, a reconstrução da enchente. Aqui está intrinsecamente ligado, então, aos programas habitacionais. Sim, justamente esses são os números absolutos de alvarás emitidos, né? Eles têm que olhar esse número com cuidado, que eles talvez deem uma falsa impressão, porque, por exemplo, alguns bairros ali têm 30, 40 unidades habitacionais dos programas relacionados às calamidades das enchentes, e isso distorce um pouco o número, né? Não quer dizer que são os bairros onde mais se está construindo. E aí vamos dar um exemplo, São Cristóvão. Um empreendimento, ou seja, um alvará desses, 20 mil metros construídos. Então, mais uma torre. Exato. Então é diferente, né? Eu sempre prefiro olhar os números relacionados à metragem construída, que eles dão um indicativo um pouco mais fidedigno de quais os bairros que estão crescendo mais. Mas, obviamente que esses bairros que tu citaste têm um crescimento num nicho específico, que é da residência, né? Que a gente chama tecnicamente de unifamiliar. É uma única família morando naquele lote. São realmente os bairros onde há uma grande expansão desse tipo de edificação. Nós estamos passando por um momento de reconfiguração, inclusive, daquela área mais próxima ao rio. Muitas dessas moradias não podem continuar onde elas estão. Uhum. As que foram destruídas, por óbvio, já tem um processo em andamento. Famílias que, inclusive, tiveram acesso ao compra assistida, e uma das contrapartidas é dar a área, né, conceder a área ao poder público. Como é que o município planeja aquele entorno, aquelas proximidades ao rio? Outro ponto interessante da gente desmistificar, porque o plano diretor já não permite edificações abaixo da cota 27, edificações residenciais. 27. Já não permite. Novas construções, há muitos aquilo anos. Que está posto, está posto. Há muitos anos. Há muitos anos. E aí um dado que a gente pode corroborar essa... Quanto?
no mínimo desde 2020. O plano diretor até não me lembro qual é que era a cota. Mas daí... O plano diretor anterior já tinha isso. Exato, eu ia dizer, o anterior, eu só não lembro se era 27. Sim, a cota para construção é 27 e 24 é permitido garagens ou um acesso à edificação, contanto que ele não tenha pavimentos. Então, isso são aquelas... construções irregulares ou antigas. Exatamente, pode ver a parte que se chama Cantão do Sapo ali, o bairro Praia, a parte mais antiga, é uma parte, pode ver que são tudo prédios muito mais antigos, já consolidados, né? E tem alguns lugares ali na beira do rio onde a gente vê alguns prédios um pouco mais novos, assim, um pouco mais para dentro do bairro, que ali eles estão bem no limiar da cota 27. Isso. Então, nós tivemos uma situação totalmente diferente agora em maio de 24, obviamente. Sim, que daí foi muito além. Exato, porque nós tivemos dois fatores diferenciados, né? E 2023 também, nas enchentes de setembro e novembro, que nós passamos dessa nossa margem de segurança que era 27. Tivemos enchentes de 29 e agora no último 33. E além disso, essa última em especial, porque ela teve zonas de arraste, que era algo que nós não estávamos acostumados a ver. Nunca tinha acontecido. Exato. Então são dois fatores importantes que a gente tem que ver. Mas enfim, já não se podia construir em, digamos, a grandíssima parte do que é a zona afetada. O futuro é mais parques, como... Nós precisamos ter uma política pública para ocupar esta área para que não hajam novas construções irregulares. É extremamente impopular, né? A gente tem uma construção lá agora, pega a máquina, passa em cima e derruba. As pessoas se comovem com as situações, né? Da situação daquelas pessoas. Vida, né? Exato. Então, a gente precisa apresentar alternativas para isso. E uma dessas é justamente isso, ocupar essas áreas com implementos públicos, né? Resilientes, principalmente, e aí praças e parques é o mais adequado para isso, né? Mas claro que isso demanda um investimento enorme, porque também aquelas pessoas que compraram aquelas áreas, elas precisam ser indenizadas. As que ganharem casa do programa, ok, vão entregar aquele imóvel em contrapartida para isso, mas e todas as outras? Né? São áreas enormes que vão exigir um investimento muito grande, não só da desapropriação dessas áreas, mas como posterior investimento público disso. Nós precisamos criar esses parques lá para que não hajam novas ocupações. É que não é uma saída assim tão fácil também, porque tu não tem como criar parque em tudo. Isso. Porque o parque, a gente acha às vezes que só um espaço não ocupado ele pode automaticamente virar parque. E não é verdade. Porque um parque ele só vai vingar e virar uma coisa realmente utilizável como um parque na medida em que ele tem uma localização também interessante, né? Porque não é qualquer lugar, assim, que tem essa vocação, né? Vamos supor, eu transformar toda aquela área da beira do rio, da cidade, do cantão, ali, tudo vai virar um parque agora. Bem, primeiro a questão... Tem a questão da manutenção também, de implantação e manutenção, né? Manutenção, custo, a própria desapropriação no primeiro momento, porque as pessoas, por mais que tenha sido atingido, muitos voltaram, porque lá não foi uma área de arraste. Então lá as casas... Isso. Bem ou mal, assim, por pior que estejam, estão de pé ainda. E assim, é um problema realmente bem complexo de resolver e ele acho não que tem solução fácil. Não tem solução fácil, eu acho que ele tem que ser uma coisa assim ao longo do tempo. Eu acho que é uma questão de uma política, uma diretriz é mais importante do que tentar resolver de uma vez. Porque envolve muito custo, envolve muita negociação, uma situação que bem ou mal, eu vi isso em Estrela também, lá no bairro das Indústrias. Daí o pessoal, às vezes, voltando lá, até onde teve lugar de arraste, né? Daí, às vezes, a gente pode, na arrogância ou ingenuidade, dizer, que gente boba, né? Tá construindo ali. Muitas vezes é a única opção. É o único imóvel que o sujeito tem. É o único bem que ele tem, às vezes, na vida. É ali. Ele diz, olha, foi uma enchente muito excepcional que aconteceu, né? Não vai acontecer tão cedo. Eu aposto aqui de novo. É um drama, a gente tem que entender esse outro lado, não que essa seja necessariamente a solução, mas a gente tem que entender essa dinâmica, colocá-la na pauta, porque realmente não há soluções fáceis, né? Tem que muitas vezes a opção é voltar ou morar na rua. Exatamente. Então é preciso ter um olhar para um problema complexo, não existe solução simples. E a prefeitura não vai indenizar, sair dando... simplesmente pagar todos aqueles imóveis de uma vez, porque são muitas áreas, é uma construção ao longo de muito tempo que esteve ali, esse é o problema.
E um dado que é bastante interessante para ver como essa dinâmica é complexa. 50% das pessoas que nós abrigamos nessa enchente pequena agora, 22 metros, né, não moravam ali em maio de 24. Isso são pessoas mostra, novas. exatamente. Mostra, e há um drama também, porque nós já temos, inclusive, apurações dentro do Ministério Público, ações que têm ido à justiça de pessoas que receberam lá o Daqui a Pouco Compra Assistida e que não fizeram repasse da área, venderam ou alugaram. Uhum. Exato. Existe. Ou estão entrando na justiça para que essa área continue, que eles recebam um novo imóvel e mantenham a área da qual tiveram uma grande parte da vida. Exato. Então vejam que a complexidade de resolver esse tipo de problema. Até jurídica, legal e fundiária, tem várias camadas de complexidade, não só complexidade, como complicação mesmo, né? É um imbróglio bem complexo. Mas é um desafio que nós vamos ter que enfrentar. E esse desafio, a enchente histórica lá de setembro de 23 e principalmente a de maio de 24, mudou a forma do município pensar a habitação? Principalmente a habitação popular? Bom, eu não estava no governo antes de janeiro, então não posso responder, mas eu acho que eu estava já na política, né? E é uma discussão, pelo menos desde que eu tenho esse envolvimento, ela sempre aconteceu. Mas nós temos também que lembrar um outro fator, né? Nunca se conseguiu evoluir em qualquer projeto nesse sentido, porque fazem poucos anos que o Lajeado tem uma capacidade econômica de comportar projetos de grande porte. Nós não tínhamos essa capacidade até pouco tempo atrás. As últimas enchentes, inclusive, nos retiraram muito dessa capacidade, né? Nós tivemos aí um gasto de mais de 35 milhões de reais da enchente de 2023 em aluguéis sociais, estabelecimento de limpeza de ruas, de sistemas de drenagem, enfim, mais variados tipos de despesa que se teve para limpar a cidade e dar assistência para essas pessoas, né? Mas vejam bem, mais de 35 milhões de reais se gastou. Se nós tivermos uma enchente dessa a cada 2, 3 anos, é impossível manter um orçamento. De março para cá. A de março em específico. A de março em específico. Nós tivemos quase 1.000 famílias em aluguel social. Isso é R$1 milhão por mês. Professor Augusto, nós passamos, lembrando, talvez o maior projeto, a maior construção de habitação popular tenha sido, e sem dúvida, um novo tempo. Nós tivemos na década de 80 os projetos da Coab, BNH, que se estabeleceu um dos grandes bairros de Lajeado. Moinhos tinha. Moinhos, exato. Mas de habitação nós temos o quê? O Novo Tempo, que é aqueles 2 grandes complexos, né? 2 grandes, com mais de 430 apartamentos. Agora se pensa um outro formato, que é um formato segregado, que é dividir essas habitações. Como que se avalia os tipos de construções voltadas à habitação popular? O que esses 2 conceitos nos ensinam? Bem, a questão da habitação ela é muito debatida no meio acadêmico, né? E a gente discute isso muito do ponto de vista do urbanismo, né? Da eficácia ou da pertinência de uma tipologia ou outra, né? O que se observou ali no Novo Tempo 1 e 2 é um problema que ele é muito recorrente Brasil afora, porque ele foi feito lá na época do Minha Casa Minha Vida, que teve o mérito de fazer muitas unidades, se entregou muito, se investiu muito em habitação social, que é uma coisa positiva, obviamente. No entanto, a maneira como a política foi conduzida, ela foi muito criticada, assim, de diversos pontos de vista, né? E um deles é quanto aos critérios de como a habitação ia ser feita, porque ela foi colocada muito dentro de uma lógica das construtoras fazerem ali com a maior otimização possível. Claro que isso é interessante, porque tu quer fazer o mais barato possível, só que tu juntar muitas pessoas da faixa 1, que são muito carentes, muito pobres, que muitas vezes moravam em barracos, juntar elas num grande condomínio, um edifício, tudo bem, tem 4 pavimentos, ele não é muito alto, mas ele são vários blocos, né? Então, é uma população muito vulnerável. Tem que ter um serviço de assistência social e uma presença do Estado. Teria que ter muito esse amparo, porque é uma
população carente, e carente em todos os sentidos, né? Carente do ponto de vista de educação, de economia, de assistência social, de todos os aspectos. Então, essa tipologia, ela não é muito propícia para tu colocar toda essa população tão vulnerável junto. Por quê? Tu tem problema de manutenção do prédio, tu tem problema de infiltração de crime organizado, né? Porque é uma população muito vulnerável. Uma população que não seja tão vulnerável, ela já é mais resiliente, ela já consegue... já não é tão permeável ao crime, né? Como aconteceu ali no Santo Antônio, que a gente viu que aconteceu, que apartamentos inteiros foram sendo tomados pelo tráfico e coisa assim. Então, uma solução muito mais interessante é distribuir essa população em unidades menores, em tipologias mais horizontais, tipo, sei lá, casinhas em fita, geminadas, né? Unidades assim, ou até eventualmente um pequeno predinho, mas não tudo tão concentrado, né? Então, isso se entende que seja melhor, e do ponto de vista da própria população, para ter mais alternativas, uma coisa, talvez, às vezes, um pouco mais... Isso é difícil de fazer, mas é um pouco mais próximo da área central, não muito distante, né? Um equívoco que eu entendo também é em outros municípios, que nem Estrela fez acho que era o Nova Morada, né? Aquele que fica indo lá para Teutônia, né? Ao longo da Rota do Sol. Ele é muito distante, né? Tudo bem, fizeram, tem a área lá, tudo. Só que imagina essa população se deslocar até o centro de Estrela. Isso dá uns 5 quilômetros, eu acho que 6 quilômetros até chegar no centro. E justamente quem tem menos recurso, né? Ah, mas daí colocaram uma linha de ônibus. Tudo bem, mas daí o município tem que ficar pagando, porque é uma linha totalmente deficitária, tem que ficar pagando, e não tem ônibus toda hora, né? Tem naqueles horários ali. Então, de novo, não são soluções fáceis, mas eu acho que o grande desafio do poder público é tentar criar aquilo que nós chamamos de ZEIs, né? As Zonas Especiais de Interesse Social, em áreas mais ou menos com acesso um pouco melhor, um pouco mais centrais, né? Pequenas áreas que ali vai... É por aí que o município tem pensado essa nova etapa. Foi essa estratégia. São mais de 250 imóveis, todos eles casas, tá? Que tem inclusive terreno, 226 com um projeto já analisado de ampliação, para assim que essa família tiver condições poder ampliar um pouco, né, e descentralizado. Obviamente que numa descentralização onde foi observada toda a existência de serviços nas proximidades, né? E a aceitação do público dessas outras áreas? Porque eu já vi muitos, inclusive em Estrela aconteceu, tinha um projeto em andamento, se fez abaixo-assinado, em Arroio do Meio isso aconteceu também, de os moradores antigos não aceitarem e colocarem barreiras nesse sentido. Tivemos alguma coisa em Lajeado, mas comparado com esses outros municípios, muito menos, né? Eu acho que Lajeado, até pela essa dinâmica que o professor né? Que o professor comentou antes, né? De ser um polo, a gente tem um pouco menos de preconceito, um pouco mais de abertura à integração, né? Então a gente entende que aqui foi uma resistência muito menor, mas assim a gente acompanhou. E realmente houve isso tudo, né? Acho que faz parte também dos conflitos da cidade. A cidade é o palco de inúmeras disputas, conflitos. Eu acho que é uma coisa que também tem que ser negociada. Porque a gente entende, às vezes, que uma população que está lá, né, tá no seu... Às vezes é uma população muito homogênea, mais do interior, um bairro mais, tipo, sei lá, conventos, onde é que é... Daqui a pouco, agora vocês vão receber um monte de moradia popular. Eles ficam assim, é o medo do desconhecido. Às vezes é um preconceito até injustificado, porque o pessoal vai morar ali, mas... Não há um problema, né, em princípio, mas a pessoa fica receosa. Mas eu acho que nem o secretário falou, assim, Lajeado tem uma dinâmica tão grande, então acaba sendo uma cidade, tipo cidade grande, né, que ela é muito mais receptiva, né, muito mais cosmopolita nesse sentido, podemos dizer assim. Perfeito. Agradeço muito, secretário Alex Schmidt, pela presença. O que fica na tua análise de mais importante disso que nós debatemos? Eu acho que o principal ponto é esse o governo não pode atrapalhar o empreendedorismo. O empreendedorismo é o que nos levou a ser essa cidade que nós somos hoje, como o professor falou, com índices sociais, econômicos, todos de maior destaque entre os municípios do país. A gente precisa ter essa eficiência de deixar o nosso povo trabalhar, gerar emprego, gerar renda, né? Isso também colabora com a geração de impostos que possibilitam novos investimentos. É isso. Nós temos que sair da frente e deixar as pessoas trabalharem. Professor Augusto Alves, muito obrigado. O que tu fica de análise final?
Eu acho que assim um grande balanço final seria assim o grande desafio que nós temos, dado esse enorme privilégio de ter uma cidade, uma região tão dinâmica, tão ricas, né? É como fazer esse crescimento ser equilibrado. A gente sabe que sempre existem os efeitos colaterais do progresso, da dinâmica, do crescimento, e a gente tem que tentar fazer esse crescimento de uma maneira o mais equilibrada, mitigando o máximo possível os efeitos colaterais, né, no trânsito, ou do problema de violência que a gente tem, né, ou problemas de saturação da infraestrutura, de qualidade de vida. Então, crescer mantendo a qualidade de vida. Eu acho que esse é um desafio muito grande que precisa articulação de toda a sociedade, né? Não são os planejadores lá, os técnicos iluminados que vão saber disso, né? Mas eu acho que é uma articulação com todos os atores da sociedade. Muito obrigado, senhores. Também agradeço aos nossos apoiadores, a Cascaleira Stone Garden, o Colégio Evangélico Alberto Torres, a Cooperativa de Crédito Sicredi, a Univates, Rodos Implementos Rodoviários, Metalúrgica Hassmann, Dale Carnegie, Construtora Giovanella e Tomás Logística. Essa lista grande de patrocinadores, um grande abraço, obrigado por acreditar no nosso projeto e voltamos na próxima semana com o Rumo, o futuro da mão de obra na região. Muito obrigado por nos acompanhar.